A São Brás une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos, oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e Sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da São Brás, começando no contato da água com o pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. São Brás, 70 anos. A experiência é tudo. Olá, estamos iniciando mais um programa Advocacia em Debate com Evandro Borges. Este é um programa plural, aberto, democrático. Este programa vai até as eleições da OAB, da seção da OAB do Rio Grande do Norte. E hoje vamos entrevistar o doutor Carlos Araújo, advogado, natural de Jardim de Piranhas, do Seridó Potiguar, e está em Natal, é advogado da Caixa Econômica Federal, se formou aqui no Rio Grande do Norte, uma parte na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também na UERN, em Mossoró. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa Advocacia em Debate. Eu agradeço, Evandro, e dou boa tarde aos telespectadores do programa Advocacia em Debate e aos ouvintes do Sistema PNTV. Muito bem, Carlos. Carlos também foi fundador da Associação dos Juristas Potiguares pela Democracia e Cidadania e seu primeiro presidente. Carlos, você vai ver agora que a produção vai colocar o juramento do advogado e em seguida você vai fazer um comentário em relação ao juramento do advogado. Muito importante. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Seu comentário, Carlos Araújo. Esse juramento, doutor Evandro, ele encerra a importância que tem a advocacia para a sociedade, porque nós vemos que esse juramento, ele está calcado na Constituição Federal, que diz lá que o advogado é essencial à justiça, à administração da justiça, né? Está calcado no Código de Ética e no Estatuto da Ordem dos Advogados e da Advocacia, e traz uma grande responsabilidade para os advogados e para as advogadas, que é exatamente esse compromisso que assume ao prestar a jura de que, a partir daquele momento, ele será um defensor da liberdade, um defensor da democracia, um defensor dos direitos civis, um defensor, por que não dizer, da sociedade e dos indivíduos. Eu percebo que ele traz dois aspectos, vamos dizer assim. Um individual, que é a própria pessoa que assume esse compromisso com a nação e com a Constituição brasileira, através do juramento, e um coletivo, que tem a ver com a ordem, com a instituição Ordem dos Advogados, que congrega toda a advocacia brasileira, que tem os mesmos compromissos que está no juramento dos advogados. Então, eu percebo esses dois aspectos. O individual, que é a própria pessoa, e o da própria instituição. Olha, Carlos Araújo, nós vamos agora exibir as duas constituições, a Constituição da República e a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que foi
recentemente revisada, né, pela iniciativa do presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel Ferreira, mas também que contou com apoio técnico, né, de Sérgio Freire, que foi presidente da ordem, da seção daqui do Rio Grande do Norte. Qual é o seu comentário em relação à Constituição, as duas Constituições, para esse marco do Estado democrático e para a atualidade brasileira? Olha, a Constituição brasileira e a Constituição do Estado, elas trazem o pacto que a sociedade brasileira fez na década de 80, a Constituição a Constituinte de 86, a Constituição de 88. 7 e 88. E esse pacto trouxe grandes avanços no mundo jurídico e nas relações sociais, econômicas da nossa nação, e trabalhistas, grandes avanços. Nós já tivemos várias alterações na Constituição. Algumas melhoraram, mas a grande maioria das últimas reformas que nós tivemos na Constituição foi retirando os direitos que aquele pacto foi possível construir. Né? Nós vimos de um momento de ditadura, né? E a sociedade civil, mais várias instituições se envolveram em momentos democráticos, teve aquela campanha chamada Direta Já, e desagou na construção dessa Carta Magna, que é a nossa Constituição, e depois na Carta Magna, na Constituição do Estado, que teve, como você disse agora, a assessoria do nosso ex-presidente, que eu tive a honra de ser conselheiro estadual, na época que Sérgio Freire foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Norte, que teve seu auxílio na reformulação, atualização, digamos assim, da Constituição do Estado. Então, eu vejo esses dois institutos, e principalmente a Constituição Federal, como uma grande conquista da sociedade brasileira e que tem que ser preservada. Né? É também, como estava lá no juramento da advocacia, é também um compromisso do advogado e da advogada e da ordem dos advogados a defesa dessa Constituição, que é a defesa desse pacto social que nós fizemos na década de 80 no Brasil. Muito bem, Carlos Araújo é advogado da Caixa Econômica Federal, foi conselheiro, né, estadual da seção do Rio Grande do Norte. Eu gostaria que a produção mostrasse a sede da OAB. Está aí a sede da OAB, na Candelária, fachada, não é? Da Ordem. Aí você vai ver, né, o saguão de entrada da Ordem. Em seguida, o auditório com novas poltronas, né? Aí, o auditório da OAB. Nós vamos ver também aí a livraria na OAB, não é da OAB, a livraria na OAB. Carlos, este prédio da Ordem significa o quê para a advocacia e para a sociedade norte-riograndense? Principalmente aí onde tem, inclusive, o trabalho dos advogados iniciantes prestando serviço à sociedade. Para a advocacia, uma grande conquista. Foi, na grande parte, né, não foi só na gestão, mas grande parte na gestão de Sérgio Freire. Né, e quando foi da inauguração e da transição, eu estava presente. Né, na transição da sede antiga, lá na Junqueira, Junqueira hoje Câmara Cascudo. Hoje Câmara Cascudo, para a nova sede em Candelária. É um prédio moderno, dotado de equipamentos também modernos e que traz conforto para a advocacia e que os advogados e advogadas se sentem acolhidos e devem se sentir cada vez mais acolhidos naquela casa, porque é a nossa casa, mas não é só a casa da advocacia. Costuma-se dizer que a Câmara de Vereadores é a casa do povo. Ali também é a casa do povo, porque lá não só deve ser atendido a advocacia, como também as pessoas que procuram orientação jurídica e que têm muitas vezes a necessidade de ter assessoria, e a OAB oferece, né, através desse trabalho de advocacia pro bono, numa própria comissão da OAB, né, que é a Comissão de Assistência. É um grande trabalho, serviço que é prestado pela instituição
a população mais carente do Estado, né? Mas, para a advocacia, a sede foi uma grande conquista para todos os advogados e advogadas do Estado e para a sociedade norte-riograndense também. Vamos pedir à produção para mostrar o prédio do Supremo Tribunal Federal. Olha aí o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Carlos Araújo, você que foi conselheiro estadual da OAB, eu gostaria que você fizesse um comentário, porque nós estamos na União e nos estados tem a tripartição de poderes, a tese até de Montesquieu, juiz filósofo francês. Volta e meia, o Supremo é atacado. Não que não se possa fazer críticas ao Supremo, não que se possa fazer crítica aos poderes constituídos, mas se defender, às vezes, extinguir poderes. Eu gostaria que você fizesse, como advogado, como cidadão, uma avaliação em relação ao Supremo Tribunal Federal. Olha, como você mesmo disse, o Supremo Tribunal Federal é o representante do Poder Judiciário no Estado. Além de ser a última instância de se buscar nacionalmente uma decisão judicial, é também o guardião da Constituição. E é nesse papel que ele está sendo atacado, é de guardião da Constituição, porque tem uma disputa na sociedade brasileira nos últimos anos, que iniciou em 2013, e uma disputa que dividiu o país, basicamente, em duas posições antagônicas, bem definidas, né? E uma dessas posições é quem está atacando o STF. Agora, o que é engraçado é que ataca num dia, aí quando o Estado age, por exemplo, com a prisão, aí recorrem ao Supremo Tribunal Federal para defender um direito, o direito à liberdade, o direito de ir e vir. Como você disse, o direito à opinião, ele é garantido na Constituição, como os direitos são garantidos na Constituição. Atacar uma decisão judicial, ela é possível, agora tem os meios adequados. Qual é? De um juiz é um recurso, é uma apelação. Quando chega ao Supremo, o Supremo dá a última palavra da Constituição, você pode discordar daquela última palavra. Agora, atacar a Constituição, dizer que o Supremo, como a gente escuta aí, que o Supremo está rasgando a Constituição ao contrariar determinadas posições, isso não é admitido. Isso é atacar também o Estado Democrático de Direito. Nós estamos vendo nesta quadra e conjuntura que o Supremo está exercendo esse papel de guardião da Constituição com muita firmeza. Recentemente, nós vimos qual foi o papel do presidente do Supremo, o ministro Fux, em relação a essa questão de atacar o Supremo. Quem atacou, inclusive, foi obrigado a pedir desculpa e dizer que a partir de agora eu obedeço o que o Supremo determinar, quando não tiver mais recurso. Então, eu louvo ao Supremo por essa coragem que ele está tendo de fazer e de defender na prática, com palavras e com atitudes e com decisões, a nossa Constituição brasileira. Muito bem, Carlos Araújo, vamos falar um pouquinho de prerrogativas do advogado. Este é um programa, obviamente, que voltado para o segmento da advocacia, mas as prerrogativas do advogado não interessam somente à advocacia, interessa à sociedade. Eu gostaria que você fizesse um paralelo das prerrogativas. Alguns dizem que isso aí são privilégios, são coisas distintas. Eu gostaria que você, inclusive, como foi conselheiro estadual, fizesse uma ponderação em relação a isso, fizesse um aporte. Na gestão de Sérgio Freire, ele instituiu um plantão de prerrogativas. Então, tinha, logicamente, a diretoria, o presidente, o vice-presidente, quem era, vamos dizer assim, o coordenador dessa questão, que era das comissões, tem a comissão de prerrogativas, mas todos os conselheiros eram plantonistas em uma semana, especialmente, das prerrogativas. Eu atuei assim, especificamente na defesa das prerrogativas na época que o Sérgio Freire foi o presidente
devido a essa instituição. Só que a defesa prorrogativa tem que ser feita diariamente por todos nós, pelos advogados, pela sociedade, pela instituição OAB. Por quê? Isso que você está dizendo é um direito do advogado, né? É um direito da profissão, de exercer, que para exercer o seu munus, que é público também, para exercer as suas atividades, ele tem determinados direitos. Esses direitos não podem ser atacados por ninguém, nem por juiz, nem por delegado, nem pelo Ministério Público, nem pelo Executivo, seja de qualquer esfera for, e nem pelo Parlamento, né? Tem várias maneiras de se defender as prerrogativas, mas nós percebemos que nesse último período, vamos dizer, de 2016 para cá, a advocacia tem sido muito atacada. Comum relatos de advogados e advogadas serem agredidos em delegacias, de advogados serem agredidos em audiências, né? Isso, ao meu ver, foi devido a uma posição que a OAB teve errada na conjuntura nesse período de 2016, 2017. De 2016 para frente, 2015 para frente. Por quê? Quando os escritórios de advocacia eram atacados na época da Lava Jato, invadidos, a OAB Nacional muitas vezes fez ouvidos de mercador, silenciou. Então, hoje nós estamos sofrendo esse silêncio do passado. Mas, felizmente, nós vamos ter eleições da OAB daqui a pouco, né? Como você disse, o programa vai ter a eleição, em novembro vai ter a eleição. E, quem sabe, né, esse debate que está acontecendo já no dia a dia. A gente percebe que os advogados estão muito preocupados, surgem associações, como surgiu a Associação dos Juristas Potiguares, que foi para defender a democracia, surgem associações para defender os advogados criminalistas, surge a associação para defender os advogados trabalhistas. Então, está se expandindo a criação de associações para defender a advocacia de determinados nichos, né, da área de trabalho da advocacia. Tem uma coisa que a OAB tem que fazer. A OAB, por ser defensora da Constituição e os advogados e da democracia, ela tem que cuidar da democracia interna. Não se pode continuar, e se um dia eu for conselheiro federal, eu vou levar esse debate, não se pode continuar fazendo eleição da OAB federal, da diretoria do Conselho Federal, de forma indireta e previamente. Hoje, a eleição dos conselheiros federais vai ser em novembro, do Brasil todo, né, junto com as secções. Já se sabe hoje quem será o próximo presidente da OAB. É feito por acordo, é feito por, né, conversas em escritórios. Né? Então, e os grandes escritórios dominam essa eleição nacional. Né? Então, uma maneira de acabar com isso é que se elegesse também o presidente e a coisa por voto direto. Mas é um debate que a OAB tem que enfrentar, essa questão nacional de mais democracia. Localmente, a OAB tem outra coisa que deve fazer. Certo. Carlos, você está falando de democracia interna da ordem e agora a ordem tem a paridade de gênero. Como é que você se posiciona em relação a isso? Olha, esse debate que aconteceu esse ano, e aí é uma conquista da advocacia, e nós temos que imputar essa conquista ao presidente atual do Conselho Federal, porque Felipe Santa Cruz, porque ele, vamos dizer assim, levou esse debate internamente no Conselho Federal e nas secções e conseguiu aprovar a paridade. Né? É uma conquista enorme para a categoria e uma conquista muito maior para as advogadas, para as mulheres advogadas. E nós temos que louvar essa decisão do Conselho Federal, a posição firme do Felipe Santa Cruz, que levou e que sustentou esse debate e fez com que nós todos tivéssemos essa garantia. Agora, com certeza, nós vamos ter, quem sabe daqui a pouco, nós vamos ter uma presidenta nacional da OAB, que nunca se teve. Agora, nós não vamos ter mais uma foto do Conselho Federal com uma mulher somente entre 81.
Né? Você concorda com a mudança do nome da Ordem dos Advogados para Ordem da Advocacia Brasileira? Plenamente, eu acho que é também é parte de uma conquista, né? Porque a ordem não é só dos advogados, né? Essa questão de se fazer, se buscar essa maneira de se falar o nome da advocacia, né? Da ordem, vamos dizer assim, abarcando homens e mulheres advogadas, né? É uma maneira de se resgatar, digamos assim, o resgate histórico de tudo que foi, né, vivido até hoje na advocacia. Hoje, as mulheres já são maioria na advocacia, né? Mas a gente fala a ordem dos advogados. E a ordem não é mais só dos advogados, como já foi, né? E como é o Conselho Federal, quase, né? A ordem hoje é das advogadas e dos advogados. Então, dizer a ordem da advocacia é muito mais adequado e eu concordo com essa alteração. Vamos falar um pouquinho sobre prestação jurisdicional. E prestação jurisdicional sempre está muito ligado ao controle externo do Poder Judiciário, porque os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público sempre colocou metas. Processo com 20, 30 anos, discute-se. Quando se consegue executar, afinal, não se faz mais justiça, não se promove mais justiça. Qual é a sua relação? Como você vê esse controle externo do judiciário e a prestação jurisdicional? Que paralelo você faria? Quando eu fazia faculdade, o professor Walter Nunes, que era professor de Direito Penal, mas que levava esse debate para a sala de aula, já se discutia essa questão do controle externo. Na época não tinha, né? Não tinha o CNJ, não tinha o Conselho do Ministério Público, e se fazia esse debate, né? E era uma coisa assim, eram os contra e os a favor, né? Quase não havia diálogo. E nós percebemos, depois que criou o CNJ, né? E o Conselho do Ministério Público, que era necessário, que foi necessário e que teve vários avanços. Essa questão das metas, talvez tenha algumas correções a fazer, né? Porque a gente percebe, muitas vezes, os servidores, os juízes, não, é só meta, 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 e hoje em dia a gente não faz mais uma sentença, o conteúdo e tal. Realmente, mas não é só por causa da meta. Talvez por falta de estrutura suficiente, né? Porque se você não tivesse a meta de todo o processo que entrar no mesmo ano, ser julgado no mesmo ano, e acontece isso que você disse, processo com 20 anos. Então, eu acho importante essa questão do controle externo, que no Brasil da magistratura é feito pelo CNJ, no Ministério Público do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Porque não é só essa questão das metas que esses conselhos veem. Também a má atuação de determinados profissionais das duas áreas. E nós vimos ao longo da história do CNJ que o CNJ corrigiu, né, e puniu más profissionais que tem, né? Como tem também na advocacia, e que na advocacia tem o próprio Tribunal de Ética, né, quem faz esse controle. As súmulas vinculantes, quando elas foram estabelecidas, isso era também para fomentar uma prestação jurisdicional mais célere, mais rápida, que a sociedade brasileira sempre reclamava. Como é o seu posicionamento em relação às súmulas vinculantes, que é a mais famosa é contra o nepotismo? O que é que você me diz sobre as súmulas vinculantes? As súmulas vinculantes, elas cumpriram um papel, que é esse que você disse, né, que era de fazer com que as várias ações repetidas chegassem ao STF, isso faz com que os processos demorem muito. Mas o Código de Processo Civil, quando mudou em 2015, o Código teve uma nova mudança, se criou uma nova sistemática, a sistemática de recurso repetitivo e a sistemática dos recursos extraordinários, um no STJ e
e outro de repercussão geral, do STJ. Decisões chamadas erga omnes, que atinge a todos. E assim, esse controle, para dar celeridade, hoje se usa esses dois instrumentos e tem dado muita celeridade. O STF está para decidir uma questão afeta ao FGTS. Está chegando milhares e milhares de ações do FGTS que estão aguardando uma decisão do STF. Não vai ser uma súmula vinculante, será uma decisão no recurso extraordinário com essa capacidade de dizer assim, olha, a posição da Justiça brasileira quanto a essa matéria, se é TR ou se é INPC ou IPCA, cabe TR. Então, morreu a discussão. Ou então, cabe a IPCA, INPC e IPCA. A discussão vai acabar, as ações elas vão, nesse caso, as milhares que existem, elas vão ser favoráveis, dependendo da decisão do STF, vão ser favoráveis ao governo, né, e administrador do FGTS, ou vai ser favorável aos fundistas. Então, a súmula vinculante teve seu papel, mas agora tem essa nova sistemática que é muito importante. Mas as duas não resolvem o problema da demora, não resolve o problema de maior celeridade à prestação jurisdicional. Tem outras ferramentas que estão começando a ser usadas e que resolvem. Certo. Olha, estamos chegando ao final do nosso programa, a produção já está colocando. Eu quero dizer a você, Carlos, que este programa está sendo possível pelo nosso patrocinador, que é o Café São Brás. Eu sei que você gosta muito de café e toma café. Então, este programa está sendo possível pelo patrocínio do Café São Brás. Tá ok, Carlos? Ok, eu agradecer aqui também a você e ao Café São Brás, que eu adoro café e tomo muito Café São Brás. Certo. Então, a última pergunta, Carlos. Qual é a OAB que você desejaria? Olha, a OAB que eu desejo, primeiro é que conheça todos os advogados e advogadas do Estado. Vou falar da advogada... da advocacia em geral, né? Homens e mulheres. Homens e mulheres, da advocacia, em nível de Estado e em nível nacional, uma OAB que seja democrática em relação à sua própria existência, né? Que é eleição direta para presidente e diretoria do Conselho Federal. Já a OAB estadual, da seção, conhecer a advocacia no Estado será um grande passo para as ações da OAB. Porque as ações que a OAB faz hoje, será que atinge a advocacia? Tem advogado e advogada que não é atingido pelas ações da OAB. Aquele que tem um pequeno escritório, que só tem um blazer para ir para a audiência, tal, que faz advocacia dentro da própria casa, né? Muitas vezes faz na sede da OAB ou da CAARN, né? Esses advogados, que são muitos hoje em dia, né? Não estão nas poltronas da Caixa Econômica, né? Não estão... nos grandes não escritórios. Estão nas poltronas dos grandes escritórios e dos bancos, né? E claro, das grandes bancas, né? E esses merecem um olhar específico e uma política específica da OAB, né? E essa é a OAB que nós gostaríamos de ver, né? Então, Carlos, muito obrigado por você ter concedido do seu precioso tempo essa entrevista, de vir aqui e contribuir para esse processo de discussão das eleições da OAB, a OAB que desejamos e vislumbrando todo esse momento que a advocacia está passando. Muito obrigado, Carlos, e a você, ouvinte e telespectador, muito obrigado pela sua audiência e ao nosso patrocinador que acreditou na nossa credibilidade e na nossa capacidade de manter este programa de forma plural e democrática. São Brás une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos,
oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da São Brás, começando no contato da água com pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. São Brás, 70 anos. A experiência é tudo.